que você me ajude a pregar. Como você vai fazer? Você vai me dar a sua atenção. Quem estiver conversando com você aí, você vai dizer: deixa eu conversar comigo, que agora eu vou ouvir a palavra de Deus. E a outra forma de você me ajudar é orando. Glória a Jesus. E uma coisa eu tenho certeza, nessa noite Deus tem uma palavra aos nossos corações, e Ele não vai deixar você sair daqui da forma como você entrou. Se você chegou alegre, você vai sair transbordando. E se chegou triste, vai sair alegre. Se chegou enfermo, vai sair curado, porque na presença do Senhor a fartura. Aleluia. Se você chegou aqui nessa noite desnorteado, sem horizonte de vida, nessa noite nós estamos diante de uma porta aberta, que ninguém pode fechar. A porta está aberta, então nessa noite entre. Ele disse: eu sou a porta, se você entrar por mim, salvar-se-á. Amém? Capítulo 25 do Evangelho de São Mateus é o texto que nós escolhemos para trazer uma mensagem aos nossos corações. Vai até o versículo de número 13. Capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Veio umas pessoas ali comigo também, de Tabuleiro. A minha esposa, a irmã Jesuína, irmão Luiz, irmão Guilherme, jovem da mocidade, e a irmã Najara, minha sobrinha, também nova convertida. Glória a Deus. Capítulo 25 diz assim, no versículo 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. E nessa oportunidade nós queremos, neste momento, iniciar aqui a palavra em cima desse texto, baseando, firmando-se no tema em que está proporcionado para a festa. Hebreus capítulo 10, versículo 37, que lá está dizendo que um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. A minha tradução, ela enfatiza mais ainda, que ela diz: um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. E nós, a igreja do Senhor, está aguardando a maior expectativa da igreja, uma das maiores, ou a maior expectativa do cristão que serve a Cristo. Ele que está entendendo a sua função aqui nessa terra como cristão, como adorador, a sua maior expectativa deve ser essa. Se não é ainda, tem que ser essa: o retorno de Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que têm essa esperança, eles purificam-se a si mesmos, né? Porque em Hebreus capítulo 12, o versículo 14 está escrito
que segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. Logo, estando nós aguardando o retorno de Jesus, estamos também com a responsabilidade de estarmos santificados. Amém? Então, essa questão desse texto das 10 virgens, ele nos fala, né, exatamente uma palavra sobre perseverar, sobre perseverança, sobre responsabilidade individual, que cada indivíduo deve ter esta responsabilidade. Aqui nós observamos que existiam 10 virgens. Aqui está qualificando que todas 10 eram virgens. Então não havia diferença, olhando de uma forma natural, não havia diferença entre uma e a outra, porque todas 10 eram virgens e todas elas 10 estavam aguardando o mesmo propósito. O propósito era esperar o momento que o noivo chegasse, porque nesse tempo, no costume da sua época, a festa de casamento se dava 7 dias, era uma semana de festa de casamento, e o noivo ia à casa da noiva, e ali ele preparava, casava-se com a noiva, e logo ele voltava com os convidados para a sua casa, e se dava uma festa de 7 dias, e quem participava, quem estava convidado para participar daquela festa, tinha que estar preparado nestes 7 dias, porque eles tinham que estar à espera do noivo, para que quando o noivo chegasse, eles pudessem entrar juntos com ele. Era o que todas essas 10 virgens, elas estavam fazendo, esperando o noivo. Aleluia! E nessa espera tinha que estarem preparados alguns elementos. Por exemplo, a lâmpada, elas tinham a lâmpada para que estivesse acesa, porque o momento que o noivo chegava não era avisado, era uma surpresa, ele chegava subitamente, não era avisado, e elas tinham que estar preparadas. Se chegasse de dia, a lâmpada estava acesa; se chegasse de noite, a lâmpada estava acesa; se chegasse de madrugada, a lâmpada estava acesa. Qualquer hora que ele chegasse, a lâmpada estava acesa. Aleluia! A lâmpada aqui significa a expectativa da espera. E o tema da nossa festa nessa noite fala sobre tempo. Tempo. Ainda um pouquinho de tempo, ou que há de vir, virá e não tardará. Elas estavam aguardando o mesmo propósito, vestidas com as mesmas vestes, mas tinha uma diferença. Umas tinham azeite na lamparina, a outra também tinha. A lâmpada estava acesa, a outra também estava, mas havia uma diferença, que além da lâmpada acesa tinha azeite sobrando. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Porque se ele chegasse de madrugada, se o azeite da lâmpada estivesse se acabando, tinha azeite de sobra para botar. Tinha azeite sobrando para repor, para não se apagar o fogo. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento, no livro de Números, que o fogo deve estar ardendo continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo tem que estar aceso continuamente sobre o altar e não se apagará. Para que este fogo permanecesse aceso, o sacerdote tinha que dar manutenção ao altar. Ele tinha que retirar a cinza, ele tinha que ter um cuidado, porque aquilo ali era uma responsabilidade dele, para que o fogo permanecesse aceso no altar. Irmãos queridos, estas 5 virgens nécias ou loucas, elas começaram a negligenciar. E quando
elas começaram a negligenciar, aconteceu uma coisa na vida delas. O azeite da sua lamparina começou a diminuir e elas não perceberam. O azeite da sua lamparina começou a diminuir, elas não perceberam. Logo o azeite diminuindo também, a chama foi diminuindo e elas não perceberam. Vamos fazer aqui um parênteses e vamos dizer uma palavra aqui para nós. Como é que está o fogo? Como é que está a expectativa? Ela está acesa ou está diminuindo? Ou a negligência tomou de conta e está apagando seus objetivos? Tem atrapalhado sua caminhada, tem tirado você dos projetos, dos planos de Deus? Nessa noite, é noite de renovo, é noite de nós repor o azeite na lamparina, porque o noivo vem. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele vem. E um dos sinais, irmãos, mais evidentes que nós estamos vendo hoje, que está contido na palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, o versículo 12. O versículo 11 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. São essas duas coisas, esses dois elementos evidentes dos nossos dias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O sinal qual é, irmão? A iniquidade está multiplicada e o amor de muitos está esfriando. Este é um sinal evidente da volta de Cristo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O texto do nosso tema, ele fala, ele enfatiza nós temos a responsabilidade de perseverança. A responsabilidade de perseverança. Muitos crentes que você achava ele na oração, hoje você não acha mais. Muitos crentes que você encontrava ele evangelizando, hoje não evangeliza mais. Você está negligenciando o seu propósito. Você está negligenciando a chamada de Deus para a sua vida. Aleluia. Isso significa seu azeite está se acabando, sua lamparina está secando, ou a sua chama está apagando. Hoje, nessa noite, é noite de repor as energias que estão sendo perdidas. Porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. A nossa maior expectativa é essa. Mas nós enfrentamos, meus irmãos, muitas lutas. E às vezes a gente quer nos firmar nas lutas que nós enfrentamos. Ah, você diz isso porque você não passa o que eu passo. Você fala assim porque você não está na minha pele. Meu querido, a minha vitória, a sua vitória, independente qual seja a luta, ela vem só de um. Ela vem só de um que está lá em cima olhando e contemplando a sua luta, o seu problema, e dizendo: eu estou aqui, perceba a minha presença, eu estou aqui do seu lado. 5 virgens negligenciaram o seu propósito, e quando elas foram perceber, já foi tarde demais. Quando elas foram perceber, já não tinha mais jeito. Eu estava comparando esse texto com o que diz Daniel, as 70 semanas de Daniel. Uma profecia que ela é direcionada ao futuro. Foi parado a história nas 69 semanas, restando uma semana para completar-se a profecia. E diz os estudiosos que essa semana vai se completar no Apocalipse, quando se der a grande tribulação. E eu estava comparando casamento, noivado, bodas, e vi que nós vamos ter
a oportunidade de estar com Ele no céu, nas bodas do Cordeiro. Isso daí pode se comparar com esse casamento. Aqui eram 10 virgens, denotando não a quantidade, mas a qualidade daqueles que estão esperando o noivo. Eles têm que ser virgem. Virgem no sentido de pureza, virgem no sentido de castidade, virgem no sentido de não ser misturado. Foi cantado nessa noite que o Espírito Santo, ele clama por santidade no meio da sua casa. Foi cantado nessa noite que a santidade é algo que é necessidade nos nossos dias atuais. 10 virgens esperando o noivo, e elas, 5 delas desaperceberam e perderam a oportunidade. Quando elas perceberam, o noivo voltou e entrou com os que estavam preparados, e aquelas outras que saíram para comprar azeite, quando chegaram, tinham perdido a oportunidade. Nesta noite, faça uma introspecção na sua vida. Aonde está sendo negligenciado o propósito de Deus na sua vida? Hoje é tempo de nós olharmos aonde está faltando na minha vida, o que está faltando na minha vida para que esteja completo o meu azeite, e aquele que, se não tinha sobrando, como é que eu faço para ter azeite sobrando? Esta noite é uma noite de reflexão. É a primeira mensagem de abertura deste aniversário. E eu acredito que nesses dias, até segunda-feira, Deus vai falar ao seu coração mais ainda em cima deste mesmo assunto. Porque, queridos irmãos, eu falei anteriormente sobre o tempo. Um pouquinho de tempo. Foi escrito isso aqui há muito tempos atrás. Há quase 2000 anos atrás. Foi escrito essa carta aos Hebreus. E foi dito essa palavra inspirada. Um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Um pouquinho de tempo. Há quase 2000 anos foi dito isso. E hoje, o que se dizer hoje? E Ele está às portas. Ele está voltando. Ele está às portas. É tempo de preparação. É tempo de estar preparado. É tempo de estar preparado. O dia é hoje de estar preparado. Aleluia. O que você tem feito do seu tempo? Porque o tempo que nós temos aqui nessa terra é muito curto. A Bíblia diz que o homem, por a sua força, por a sua robustez, por mais que ele chegue a 70 anos, 80 anos, porque passar disso é enfado e canseira. É muito curto o tempo. E esse tempo muito curto que é nos dado, nos dias que nós estamos hoje, no século 21, a igreja do século 21 hoje, o tempo dela está sendo roubado. Você já prestou atenção que o seu tempo está sendo furtado por muitas coisas? Por muitos meios tecnológicos. Eu não sou contra os meios tecnológicos porque eles nos beneficiam, mas existe um propósito nisso de chamar sua atenção. Você viu agora a última invenção que o homem carrega agora na sua cabeça? Um computador apenas num óculos. Um óculos. Quantos aqui viram isso? Ele está conversando com você aqui e um óculos bem levezinho. Ele está vendo todas as informações que está acontecendo no mundo. O que é que tem de mal nisso, meu irmão? É que o propósito da tecnologia é tomar o seu espaço livre. O que você tem feito do seu tempo? Quem é o ladrão que está roubando o seu tempo? Detecte esse ladrão e chame socorro.
socorro é Jesus. O socorro é o Espírito Santo. Já não se dobra mais joelhos para orar. Já não sai mais às horas mais quentes do dia para evangelizar, para ir na casa daquele que está ferido, daquele que caiu, daquele que está distanciando-se do propósito de Deus. Nós não temos mais tempo para isso, porque o nosso tempo está sendo roubado. Nosso tempo está sendo preenchido com muitas coisas, menos a palavra de Deus. Como tem santidade? Como haver santidade na vida do crente se ele não lê Bíblia? Se ele não medita em Bíblia? Se ele não dobra o joelho para conversar com o Pai? Se ele não gasta tempo na presença de Deus? Como vem santidade? Eu trouxe uma mensagem nessa noite para você refletir. Essa mensagem aqui não é de dar pulo, nem é de falar língua, nem de dar glória a Deus, porque ela bate naquilo que está em cima dos nossos dias. Mas é tempo de nós despertarmos, porque enquanto não se dá a vinda do noivo, existe talento na sua vida, existe talento na minha vida, existe talento que foi distribuído por nós. Aleluia. A parábola das 10 virgens, ela não esclarece totalmente só nessa parábola o que resumindo o que tudo se precisa na vida de um crente, não. Apenas um dos aspectos que tem que estar na nossa vida: preparação. Mas também você vê aí uma escala de parábolas após a parábola das 10 virgens, e fala sobre serviço, fala sobre responsabilidades individuais no serviço do reino de Deus. Como ficam os propósitos de Deus para outras vidas se nós negligenciarmos? Como ficam os projetos de Deus? Você já observou que tem alguém dentro da sua casa que ainda não é crente, que ainda não recebeu Jesus? O que você tem feito por a vida dessa pessoa? Jesus está voltando. Você quer levar seus familiares para o céu, mas só Jesus pode salvar eles. E o que eu faço então, irmão? Fale de Jesus. Fale de Jesus. Diga alguma coisa da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Não é da forma que você pensa: não, eu não sei falar muito, não tenho muita sabedoria, não tenho muita intelectualidade, não tenho muita profundidade. Fale a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus, que ela salva. E você vai ver acontecer aquilo que você não imagina. O que você tem feito do seu tempo? Qual é o assaltante que está roubando o seu tempo? Nessa noite chame por Jesus. Aleluia. Peça a Jesus: Jesus, me desperta, me ajude, me levante pela madrugada. Meu Deus, aquele propósito que eu tinha de evangelização, aquele projeto que eu tinha, Senhor, de ganhar almas, que está esquecido, que tem deixado de ser feito. É tempo de refletir e buscar azeite para a lamparina antes que se apague, antes que retorne o nosso noivo, porque a igreja está aguardando o noivo. Amém? Amém. Glória a Jesus. O tempo já passou, mas fica essa mensagem nessa noite: o que está fazendo do seu tempo? Com que ele tem sido preenchido? O Senhor nos chama a um retorno. Voltai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vós. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós. Israel
a nação escolhida para ser representante dos propósitos de Deus para outras nações.